Eu vou explicar por que o Donald Trump implica tanto com a questão do desenvolvimento da energia eólica. Bem, fica claro, fica evidente, que um dos grandes objetivos do governo americano é atrapalhar a vida da China. Isso é claro, não existe a menor dúvida. Desde as tarifas. Agora, por exemplo, a questão do petróleo ali na Venezuela. Qual é a bronca? Se o Maduro sair, está tudo certo. Por quê? Porque de 6 empresas petrolíferas que atuam na Venezuela, 3 são chinesas. Então entra o preferido lá do Donald Trump e rompe o contrato com as empresas chinesas. Então, nesse caso da energia eólica, é a mesma coisa que está acontecendo. O mesmo procedimento. Aliás, toda essa refrega internacional aí, ela começa a partir do momento que a indústria automobilística da China decola. Você não tem a menor dúvida. Porque veio atropelando as indústrias que já eram decadentes, né? As indústrias americanas, as marcas americanas, GM, Ford e assim por diante. Já estavam em franco declínio. Mas daí os chineses, além de produzir, começou a produzir com qualidade e com preço. E daí os caras arrepiaram. Então eles fazem de tudo para conter esse avanço. Esse protecionismo exacerbado é no sentido de conter. Mas, sinceramente, você acha que consegue conter? Os Estados Unidos vai conseguir bloquear todo o comércio mundial? É óbvio que não. Os Estados Unidos têm população e recursos naturais para se proteger e conseguir dar o troco na China? Também não. Então é esse o cálculo errado que o Donald Trump faz e coloca todo o povo estadunidense nesse buraco, nessa canoa furada. E esse caso, especificamente aí da energia eólica, me lembra muito bem, e isso está documentado tá em um desses streamings, se chama Código Gates. É um documentário do Bill Gates, em que ele, preocupado com as crianças que morrem de diarreia na África, ele disse: a gente precisa criar algum mecanismo, alguma forma de levar energia, porque a energia é a base do problema. Então ele contrata um engenheiro da NASA, põe 200 milhões de dólares do dinheiro dele e cria um projeto de um pequeno reator nuclear. Só que para viabilizar esse projeto, já vou chegar na energia eólica, para viabilizar esse projeto, esse reator, que apesar de ser pequeno, ele teria que ser feito em grande escala. Em grande escala, porque senão não tinha como. Se fosse fazendo um a um, não dava. E aí o Bill Gates conseguiu parceiro, o governo chinês. Tudo certo para resolver o problema da energia na África e parar com essa mortalidade que é infame, que nos envergonha como seres humanos. Desembarcou lá, entrou no carro dele. Quando ele estava indo para assinar o contrato, bate o telefone, o assessor dele atende, coloca o fone para filmar ele, e daí ele tem a notícia de um alto executivo do governo dos Estados Unidos dizendo assim: não, com a China você não pode fazer nada. E aí acabou o projeto. Quer dizer, existe um projeto do Bill Gates de pequenos reatores nucleares, certo? Existe, esse projeto está pronto, que a China tem condições de desenvolver em larga escala, né? E colocar esses reatores para funcionar na África, acabando com a pobreza, com a miséria, com as mortes por falta é, de condições sanitárias, assim por diante. Energia é tudo. Só para você ter uma ideia. Porque eles não quiseram que a China lucrasse com o projeto. Então a gente tem aí várias situações, vários exemplos que a gente pode citar. Vários exemplos. Quando, por exemplo, o Donald Trump barra o desenvolvimento, as leis que dizem que a Califórnia, por exemplo, tem que substituir os carros até 2030 e colocar carro elétrico, quem que ele quer proteger? Se não os donos do petróleo lá nos Estados Unidos. Se não as montadoras que estão aí perdendo, tomando um pau dos chineses. Então a luta dele é por proteger o poder dos mesmos que estão aí há mais de 100 anos ganhando dinheiro. Só que existe uma coisa chamada justiça, né? E essa juíza que coloquei na thumbnail aí,
diz que o bloqueio dele às, à indústria eólica e aos parques, arrendamento de parques da indústria eólica é ilegal. Ele assinou esse decreto no 20 de janeiro, na data da posse dele. Foi um dos primeiros que ele assinou ali. Para proteger quem? Os donos do petróleo. Para prejudicar quem? Para prejudicar a China. Mas por quê? Porque a China é o grande produtor dessas turbinas aí enormes. Elas são feitas na China. Assim como os painéis solares também. A China consegue produzir em escala que é inadmissível para os Estados Unidos. Sim, porque eles começam com um mercado já de mais de 1 bilhão de habitantes. De largada. Então, para proteger meia dúzia de famílias lá nos Estados Unidos, o Trump assina esse decreto que prejudica não só os atuais cidadãos americanos, prejudica a humanidade e as futuras gerações. Isso é criminoso, gente. Sabe, tem coisas no Donald Trump que a gente até brinca. Né? A gente brinca com situações, faz uma piada, uma brincadeira. Mas isso de fato é criminoso. Porque você impedir a criação de reatores nucleares que podem acabar com a miséria e as doenças lá. Milhões e milhões de crianças morrem por ano. Você impedir isso é criminoso. Você bloquear o desenvolvimento da indústria eólica, dos parques eólicos, sem falar no investimento que são mais de bilhões e bilhões que já foram investidos lá e que geram milhares de empregos. Você proibir isso para sustentar, para manter o poder de meia dúzia de famílias, é vergonhoso. Vergonhoso e criminoso. Só por conta disso, Donald Trump já merecia estar preso. Essa é a verdade. Assim como aquela meia dúzia também lá de pecuaristas lá da França que ficam criando problema para a assinatura do contrato do Brasil e a União Europeia. Meia dúzia, cara. A concentração de renda é tão cruel, é tão horrorosa, é tão criminosa, devido a essas coisas que acontecem, cara. Um pequeno grupo de pessoas dizendo assim, eles que se danem, eles que se lasquem, quero proteger o meu negócio, o meu império. Isso é deplorável, isso é mesquinho, isso é baixo, isso é ser animal. E com todo respeito ao animal. O animal, ele caça por necessidade. Nunca vi um animal matar por prazer de matar. Não. Então até retiro a minha palavra, porque essa palavra que o Donald Trump usou, né, a se referir a pessoas, né, do qual ele não gosta. Ele chama de animais. Mas eu retiro aqui. Eu apenas lembrei que ele havia usado esse termo. Não dá para comparar o reino animal com uma coisa absurda dessa. São só seres humanos do mais baixo calão, da mais baixa estirpe, que podem pensar desse jeito. Seres humanos psicopatas, desprovidos de qualquer tipo de consciência, de altruísmo. Seres humanos doentes, mentalmente doentes, podem pensar desse jeito. Seres humanos que colocam o preço de medicamentos nos Estados Unidos lá em cima. Seres humanos que exploram a guerra como forma de ficar rico. Seres humanos que endividam as famílias para depois tomar os bens das famílias. Como é que eu posso dizer, dar algum adjetivo? Não, na verdade, não deveriam nem ser classificados como seres humanos. Essa é a verdade. Mas também no equivalente a animais, porque os animais não fazem isso. Não vejo isso. Não vejo isso na natureza. Então, é uma vergonha muito grande esse tipo de atitude. Sabe, porque fica evidente, fica claro, que joga contra a humanidade. Como é que um cara pode jogar contra a humanidade? Para ganhar, para ter lucro? E não são pobres, coitados, esses caras são os caras que realmente mandam. Eles têm bilhões e bilhões de dólares em poder.
vale muito mais do que bilhões e bilhões de dólares em dólares. Com poder você faz tudo, se movimenta tudo. O grande ativo dessa turma é poder. As pessoas normais ficam correndo atrás de dinheiro. Esses caras não correm atrás de dinheiro. Eles correm atrás de poder. E tem poder. Para tirar e colocar o presidente que eles quiserem nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia. Que numa balada tomam uns que suco a mais e dizem: o presidente dos Estados Unidos é um mero funcionário nosso. É desse jeito que eles tratam. Mero funcionário. Não tem respeito nenhum com nada. Então, já que aqui um canal que a gente fala para o Donald Trump, puxa a orelha dele e diz que não vai dar certo e é bom retroceder imediatamente, tá aí mais uma coisa para ele retroceder imediatamente. Essa juíza aí, né, sentenciou que é ilegal a ordem de bloqueio dos parques e do desenvolvimento eólico. Mas por quê? Gente, a China tem 60% da capacidade eólica instalada no mundo. Os Estados Unidos tem 15%. E esses 15% são tudo turbina chinesa. As placas, como falei, as placas solares, tudo. Então, daí, mediante a essas situações, em que você vê um presidente dos Estados Unidos despachando, decretando, para prejudicar as pessoas, prejudicar a humanidade, para não permitir que pessoas ajudem o mundo a ser um lugar melhor. Esse é o problema, essa é a nossa indignação. Nós não podemos ceder a esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Tudo isso em função de deixar os ricos mais ricos. Ah, eu não sou feliz, então eu não quero que o outro seja também. Ah, o que é isso? O que é isso, cara? É uma situação absolutamente deplorável. Pessoas mesquinhas. Pessoas que não têm autoestima elevada. Essa é a verdade. Que não têm valor, que não se admiram. E, portanto, elas têm que ter os melhores carros, os melhores jatos, o melhor isso, não sei quantos imóveis, não sei quantos milhões na conta, para se sentirem um pouco seguras, porque elas se olham no espelho e veem que elas não valem nada. Essa é a verdade. Então, já que elas não valem nada como ser humano, não são nem inteligentes, não têm nem sabedoria, não têm nem cultura, não têm nada, elas se olham e dizem assim: pelo menos dinheiro eu quero ter. Não tem família, não tem harmonia dentro de casa. Então, pelo menos dinheiro eu quero ter. Para ser um pouco respeitado, para que tenha uma roda de puxa-saco. Ou uma roda, ou milhares de funcionários que dizem sim, senhor, e obedecem às ordens. Né? É esse o prazer? É essa a satisfação? A satisfação de ter o melhor carro do country club? É isso? É isso. E é por isso que a gente tem tanto problema de depressão, gente. Tanta venda de remédio para dormir. Porque esses caras aí que pensam desse jeito, que tem essa cabeça, os caras podem ter tudo. Menos paz, menos sono e menos saúde mental. Essa é a verdade. Gastam em remédios, gastam em psiquiatra, gastam em isso, gastam naquilo. Nada tá bom. Nada tá bom. Nada deixa a vida leve, nada deixa feliz, nada. Muito pelo contrário. Estão preocupados o tempo todo com os herdeiros que a qualquer momento pode cometer uma loucura. Acontece. Tem vários casos aí que a gente pode citar no Brasil, inclusive. Então, que tipo de vida, que espécie de vida é essa? Em vez de se ocupar e tentar ter conhecimento de como viver uma vida saudável, como ter uma vida tranquila, em contato com a natureza, nunca é tarde. Eu também, quando jovem, caí nessa história de riqueza, de cair nessa conversa fiada. Até o dia que eu percebi que não era nada daquilo. Que uma Mercedes, que uma BMW, que um apartamento de 700 metros quadrados não ia me fazer feliz. 5 funcionários para tocar o apartamento. Sabe como que eu me divirto, como que eu sou feliz hoje? Com os patinhos que nasceram. Nasceram 7 patinhos.
Eu saio daqui, vou ali no terreno brincar com os patinhos ali. Com as minhas filhas. Você está entendendo, gente? Mas já que esses caras não querem, por bem, mudar, e até mesmo porque a doença cria um ciclo vicioso, o Estado tem que intervir sim. O Estado tem que participar dessa redistribuição. E digo mais, não é nem por questão de ser proativo. Nos Estados Unidos isso vai ter que acontecer por questão de necessidade. E aí sim, segurança nacional. Porque o que está sendo criado lá, sim, é um estado de insegurança nacional. Mas não por conta da China, não por conta da Venezuela, não por conta do Canadá, nem por conta da Groenlândia, mas por conta dos próprios cidadãos dos Estados Unidos. Eles é que criam. E o governo, né, sendo o representante deles. Uma sociedade que precisa ser totalmente renovada. Culturalmente, tudo. Politicamente, tudo. E que não está fazendo nada para ser renovada nesse momento, que a gente perceba que seja alguma coisa inteligente. Então o colapso é inevitável. E daí, a partir do colapso, a gente vai ver o que faz. Ou renasce, numa situação melhor, numa condição melhor, ou simplesmente desaparece. E daí, essa acusação que o Donald Trump faz lá para a Europa, que a civilização europeia vai acabar, eu quero ver como é que vai ficar a civilização estadunidense, que não vai acabar, mas vai declinar a níveis pré-históricos. Sim, porque o vandalismo, a quantidade, a violência, está todo mundo armado nos Estados Unidos. E as pessoas estão descobrindo que elas estão sendo sacaneadas por esses grupos que, por exemplo, no caso aqui, não querem a multiplicação dos parques eólicos. Que não querem os carros elétricos, que rasgaram o Tratado de Paris, o Tratado Climático, que não comparecem. Não compareceram aqui em Belém para discutir o clima. Teve que vir aqui o governador lá da Califórnia. Mas o Trump não veio. Então, esse tipo de coisa é que o mundo está assistindo, cara. Está assistindo. A prepotência, a arrogância de um rico em declínio moral. Porque o declínio do império, de todos os impérios, não estou falando de um império, de todos os impérios, o declínio começou com um declínio moral. Você pode checar. Todos. O mais clássico é Roma, né? Veja lá Nero, veja Calígula. Declínio moral, cara. A história se repete. A história se repete. Lá na época de Calígula, ele brincava com cavalo, não sei o quê. Aqui, tem políticos brincando com crianças, porque jovens, meninas de 14 anos de idade, são crianças. Então, para vocês terem uma ideia do baque que está para chegar nos Estados Unidos. E daí não adianta ter todo esse armamento que eles têm. Quer um exemplo? Os fornecedores de combustível lá na Noruega, quando viram o Epstein sendo maltratado lá na Casa Branca pelo Donald Trump, eles disseram: aqui não abastece mais. Esqueça, aqui não abastece mais. Como é que faz? Então, ou resolve ter juízo, muda de comportamento, aceita a derrocada e refaz o rumo das coisas, ou então o final é triste, gente. É deplorável. E com toda essa truculência não vai ter um que vai estender a mão, não vai ter um país para estender a mão para ajudar os Estados Unidos. Não vai. Porque isso aí que o Donald Trump, essa atitude do Donald Trump está sendo horrorosa. Cara. Xingando todo mundo, chamando os líderes da Europa de fracos, tudo. Uma coisa horrorosa. Ninguém vai estender a mão.
Muito pelo contrário. Eu lembro bem uma palestra que eu assisti com um cara pós-doutorado em esportes lá na Rússia, e ele veio trabalhar num clube aqui em Curitiba, de futebol. E eu dei palestra no mesmo congresso que ele, né? Fomos, acho que uns 6 ou 7 palestrantes. Eu estava palestrando, ele também, eu estava palestrando mais na parte de eventos esportivos e assim por diante. E ele estava palestrando exatamente na experiência que ele tinha lá com os meninos da base. E ele disse que sempre teve uma conversa muito séria com os meninos para que eles estudassem, que não era permitido eles continuarem na base se eles não estudassem. E ele, um preto, um afrodescendente de 1,95 m de altura, um cara elegante, um cara inteligente e culto, altamente respeitado, ele falou o seguinte para todos ali que estavam na plateia, ele disse assim: eu jogo duro com a piazada. Eu jogo duro. Por quê? Ali, da base, sai um a cada 100. E eu sei porque eu trabalhei com a base do Coxa, e o Krieger, quem conhece o Krieger, que é de Curitiba, sabe. O Krieger que me falou isso. Sai um aqui, de cada 100. Peguei um grupo de 23, nesse grupo saiu o Matheus Cunha e o Dodô. Foi um resultado tremendo, dando orientação de programação neurolinguística para essas crianças. Mas enfim, então esse profissional, pena que eu não lembro o nome dele, ele disse: eu jogo duro, sabe? Porque o que ele replicou o discurso dele. Ele disse assim: eu chego para as crianças e digo assim: você estude, cara. Porque se amanhã ou depois eu te ver pedindo dinheiro, pedindo esmola na rua, eu não vou te dar uma esmola, eu vou cuspir na tua cara. Desse jeito. Desse jeito que ele fala com garotos de 12, 13 anos de idade. Entendeu? Por que eu contei essa história? Porque os Estados Unidos não está fazendo a parte dele. Não está fazendo, há muito tempo não está fazendo a parte dele. E ainda está sendo mal criado no sentido que legal, mal criado, indisciplinado, não quer treinar, xinga, quer dizer, cara, como é que pode? E esse é o caso da energia eólica aqui, um exemplo evidente disso, gente. Não só não está se esforçando, não só não está fazendo a lição de casa, como quer impedir que o colega de lado tire nota 10. Entendeu? Se os Estados Unidos fosse um aluno drogado, certo? Irresponsável, preguiçoso e que ainda quer sabotar o colega que é estudioso e quer tirar nota 10. Porque não admite que o outro seja melhor, que tire uma nota melhor. Nós não temos nada contra os Estados Unidos. Nós temos contra as atitudes, contra o comportamento. O comportamento que é complicado, gente. Toda pessoa, toda nação, toda empresa tem o direito de se reinventar. Mas tem que pagar pelos erros. E começar pelo sacrifício. Fazendo a coisa certa. Vai estudar, vai trabalhar, vai se empenhar. O pessoal que brinca no canal assim: pô, você não descansa? Eu disse: não descanso, vou ter bastante tempo para descansar lá no cemitério. Não descanso. Estou sempre mexendo alguma coisa tal. Como eu falei, eu termino de gravar aqui, eu vou pegar minhas filhas lá, vou ver o que elas estão fazendo, vou lá com os patinhos, vou brincar, vou dar comida para eles, vou pegar no colo, vou dar carinho para os pais. É uma coisa linda, né, cara? O patinho pequenininho. Alguém já teve patinho em casa? Me falei. É uma coisa muito gostosa, cara. Não gostoso de comer. Uma coisa muito fofa, cara. O patinho é uma coisa impressionante, cara. E quando eles correm atrás de você. Então, isso que eu estou dizendo, cara. Esse pessoal aí fica atrás de Ferrari, Lamborghini, Bugatti, não sei o quê, e perdem coisas maravilhosas. Passam uma vida sem conhecer o que é realmente ser feliz, cara. Mas, gente, eu já 31 minutos aqui, já passei do tempo, tá? A notícia é essa, né? Lamentavelmente, segue um padrão de comportamento terrível e desastroso. Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, deixa o like, mande um pix, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Vou lá ver meus patinhos. Até mais.